Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Jovens nascidos depois de 1995 vieram ao mundo já conectado pela internet, com acesso a computadores, videogames, celulares e TV a cabo. Estão muito mais acostumados ao Waze do que ao guia de ruas da cidade. Em outras palavras, são nativos digitais. Ao mesmo tempo em que desfrutam do admirável mundo tecnológico, os jovens enfrentam dilemas que seus pais e avós não enfrentaram. A competitividade por trabalhos, emprego e cursos universitários é opressiva. Alguns estudiosos dizem que o lugar dessa nova geração é o do desemprego e da precariedade, o que está transformando esses jovens em empreendedores e visionários. Mas nem tudo são flores. Nas últimas pesquisas do IBGE, percebe-se uma crescente taxa de abandono da fé entre pessoas nascidas depois de 1990. Isso constitui um desafio para a igreja cristã. Como podemos continuar mostrando ao jovem que Jesus é o centro das nossas vidas? Como os jovens lidam com a sua fé e proclamam o evangelho a outros jovens? Para conversar sobre isso, vieram ao nosso programa o pastor Paulo Brum, conselheiro dos jovens do Distrito Luterano do Vale do Rio Gravataí, e também o Felipe Machado, presidente dos jovens desse mesmo distrito e líder da Igreja Luterana, estudante de jornalismo na Ubra. Fique com a gente! Muito bem, vamos falar hoje sobre a Igreja Cristã e a fé. Nós temos aqui então o Felipe, você é o presidente do Distrito Luterano do Vale do Rio Gravataí, no tocante ao trabalho dos jovens. Isso aí. E aqui está o pastor Paulo Brum, que além de capelão universitário, também é o conselheiro dos jovens do Distrito Rio Gravataí. Vou pedir que vocês se apresentem inicialmente aos nossos amigos e amigas de casa. Bom, eu sou Luiz, mais conhecido como Palmito por todo o distrito. A partir do início deste ano, estou liderando como presidente o distrito. Também faço parte de uma congregação aqui no bairro Igara, na qual também sou presidente da minha União Juvenil. E é um prazer aí estar compartilhando neste momento. Que bom, que bom. Então, eu sou o pastor Paulo Brum, sou capelão universitário, também o mestre de capela aqui da Ubra, pastor da comunidade Toque de Vida e também fui convidado recentemente para ser conselheiro dos jovens do distrito do Digra-Gelb, a gente chama assim, abreviando, Digra-Gelb, juntamente com o meu colega, o pastor Walter Ries Júnior, que também ele é capelão do Cristo. Então, somos um dos pastores aqui, nós somos dois de muitos pastores desse distrito que também está muito conectado assim com os jovens e a gente colabora aí com os jovens. Isso, um distrito é uma reunião de congregações locais, no caso aqui do Vale do Rio Gravataí, temos congregações em Canoas e na região do entorno, Parecido, para quem é católico em casa, parecido com uma diocese, Então, é uma reunião de paróquias. E aqui nós temos, então, um dos conselheiros da pastoral dos jovens, digamos assim, que nós chamamos, então, de GELB, Digra-Gelb, Digra é a abreviação de Distrito Luterano do Vale do Rio Gravataí. Então, Digra-Gelb é o trabalho dos jovens nesse distrito, nessa diocese, Isso aí. E vamos começar assim pela pergunta principal, digamos, qual é o desafio dos jovens na fé cristã? É o que vocês tentam lidar todos os dias do Digra-Gelb, O trabalho com jovem, ele é um pouco complicado, assim, é um departamento que você tem que saber lidar muito bem, qual a forma que tu vai abordar, qual a forma que tu vai interagir, porque os jovens hoje em dia eles estão muito na questão de redes sociais, muito no mundo digital. Então, tu tem que saber muito como é que tu vai lidar, como é que a forma que tu vai abordar, até para talvez não afastar o jovem, Então, é um desafio muito grande. Você diz assim, há um perigo de uma forma errada de se lidar com o jovem, de afastá-lo da igreja. Por exemplo, qual seria uma forma errada? Eu acho que talvez a gente tem muito essa questão de julgar
antes de ouvir o jovem, né? Eu acho que no nosso distrito a gente tem várias faixas etárias, né? E às vezes a gente tem muito esse instinto de já ir julgar o jovem do que entender o jovem primeiramente, né? Então isso talvez acaba afastando o jovem que está conhecendo a sua união juvenil ou até está começando a frequentar o distrito, né? Então acho que a gente tem que saber um pouquinho ouvir ao invés de já julgar o jovem, né? Ah, legal. Então ouvir é importante, né, pastor Paulo? Certamente, certamente. A função da igreja é prioritária, né? Na nossa compreensão é oferecer a palavra de Deus, a palavra salvífica, aquela palavra que salva. E nos jovens isso não é diferente, só com uma abordagem, né, diferenciada, né? Eles estão conectados à internet, os assuntos, a velocidade dos assuntos que rolam, as polêmicas, as perguntas são diferentes e são muito rápidas, né? Então essa conectividade da palavra com as perguntas que os jovens fazem, acho que essa é a grande sacada, né, para atender essa demanda ou essa geração que está aí, né? E as perguntas, elas são praticamente online, a coisa anda super rápida, né? Então é importante atender, ouvir, conectar o jovem com a palavra em situações reais que eles passam, né? Eu acho que isso é o grande esquema, né? Então, se antigamente era algo mais presencial na igreja, hoje essa vida de fé é também online, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Tudo aí, todas as formas digitais aí hoje em dia, né? Pois é um desafio grande, imagino que. Como que você vai justificar, por exemplo, uma reunião presencial na igreja? Por que ele iria lá e não fica no celular? São desafios aí modernos, né? Que nós temos. É, né? Bem verdade, eu sei que há uma discussão sobre isso, né? Mas a geração de hoje, ela se identifica bastante com o virtual, mas não elimina o presencial, né? E tem uma geração, no caso a minha, valoriza o presencial, mas também está conectado no virtual, né? Eu não sei aonde a gente vai caminhar, mas o presencial sempre tem a sua importância aí, né? Olho no olho, né? Olho no olho é muito importante. Você que é dessa geração conectada já, o nativo digital, olho no olho ainda é essencial. Eu acho muito importante, né? Eu sempre falo para os nossos jovens lá, eu gosto muito desse momento presencial, né? A gente está muito conectado, às vezes a gente está só no WhatsApp, às vezes não tem esse momento, né? Então eu acho que os momentos que a gente consegue estar presencialmente para bater um papo, conversar, eu acho que é muito importante e muito valioso, né? Eu acho que esse presencial não pode acabar de existir, né? E ficar mais no WhatsApp, né? Assim, até li certa vez Pierre Levy, ele fala sobre isso, né? Ele diz que quando nós estamos online, nós priorizamos a informação. Por isso que o WhatsApp funciona bem, né? Mas o presencial prioriza a relação, o relacionamento. Então, presencialmente a gente constrói relacionamentos e não tanto informações ou coisas assim. E online a gente constrói informação. Então, às vezes, uma decisão dos jovens ela ocorre muito mais rápido online, porque a prioridade é a informação. Foca mais. E no presencial a gente quer confraternizar, quer construir as pontes e os relacionamentos, né? Então, uma coisa não vai excluir a outra. Com certeza, né? É isso aí. Agora, vamos assim... Como que um jovem, no caso você mesmo, Luiz, como que um jovem pode falar da fé cristã num ambiente hoje hostil ao evangelho, digamos, né? Nós vemos aí o IBGE mostrando a taxa de jovens que abandonam qualquer tipo de religião, né? Não é só a igreja cristã. Então, você falar desse Jesus hoje para o jovem universitário ou para um jovem afastado de qualquer tipo de religiosidade, qual é o desafio? Qual é a dica que você pode dar? É um trabalho difícil, assim, né? A gente tem que pensar bastante como a gente vai começar essa primeira abordagem, né? Mas eu acho que talvez, às vezes, o nosso amigo próximo, né? A gente tem aquele contato, mas às vezes a gente não sabe como chegar nele, né? Para falar de Jesus, para falar dessa fé, né? Que a gente tem, no que a gente crê. Né, na minha união juvenil particularmente, né, muitos jovens, né, neste ano eles estão vindo de fora, né, do mundo, né, são colegas de alguns de escola, outros de universidades. Então a gente leva, né, convida, né, faz aquele pequeno, tem um encontro de jovens hoje, vamos lá comigo, né, esse primeiro convite que às vezes dá muito certo, às vezes não dá, né, e daí ele vai conhecendo, né, e vai ver como é que a gente faz lá, os estudos, talvez a gente prepara alguma dinâmica contemporânea que envolva o jovem,
né? Às vezes eu levo alguma coisa mesmo do que a gente está vendo no mundo, né? Alguma coisa, um assunto cotidiano para levar para a igreja. O que vocês acham disso? Né? A gente conversar, né, num ambiente cristão sobre esse determinado assunto, né? Porque muitas vezes o jovem pensa, eu vou lá, aquela coisa careta, só tem assunto... Sabe? Assunto chato. Exato, né? Então, falar de doutrina e mandamentos. E daí a gente prepara, né, que esse ambiente contemporâneo, né, para o jovem, né, se sentir bem, né? Também faz dinâmicas, jogos, tem jogos de mesa agora, ping-pong, fla-flu, essas coisas. Imagina assim, que tem né? Música, né? Então tem a roda de música, teatro, de devoção, tem várias coisas, né, que a gente... Sabe, pastor Fukui, uma das coisas que a gente procura sempre incentivar, ainda mais nesse mundo contemporâneo de hoje, né? Onde as relações, elas são bem, como é que eu vou usar o termo? Eu acho que facilmente uma pessoa se desconecta da outra, né? Tem esse poder, né? Quando não gostou, foi abordado de uma maneira diferente, acha uma forma sutil ou expansiva de dizer isso, né? Então, nesse contexto de hoje, falar de Jesus ou falar da fé, compartilhar essa fé, ele é bem desafiador. A gente sempre aconselha as pessoas, em primeiro lugar, a se aproximar, a ser amigo, tá? Criar um relacionamento, né? Aí depois, aos pouquinhos, quando se estabelece uma confiança, aí vai ir para outras alçadas de relacionamento ou de perguntas que possibilitarão talvez chegar numa questão mais bíblica, né? Ou uma questão mais doutrinária. Mas esse não deveria ser a primeira preocupação de uma abordagem, né? Principalmente com o jovem, né? Não sei... Construir a relação é o primeiro passo, né? Depois vem as outras coisas, né? Ou seja, primeiro a pessoa precisa se sentir acolhida e amada. Sim. Depois vem o restante, né? Depois o convite que o jovem faz, a pessoa que é amada por ele pelo menos vai considerar, puxa, legal. Olha só uma situação contrária a isso, né? Seria assim, mas tu tá num lugar, aí convida alguém, né? Alguém de fora, daí essa pessoa diz, puxa vida, eu estava numa situação assim, assada, mas tu tá errado, e daí começa, né? Daí tu afastou ela. Mesmo que a pessoa entenda que na Bíblia, né, está dando apoio, né, para essa posição dele, que está vendo o outro em erro, em alguma situação da vida, mas não é o momento, sabe? Acho que o primeiro momento é acolher, é conversar, é tolerar, sabe? É aprender também. Tem muita coisa que um colega ou um jovem vivido vai para lá e para cá. Tem muita coisa a aprender em termos de cultura. É o que o Luiz falou, né? Primeiro ouvir, né? Ouvir bastante, conhecer, construir um relacionamento, né? Aí, Luiz, vamos pegar o exemplo ali da juventude, do grupo de jovens de vocês ali aqui no bairro Igara, né? Depois você fala o endereço, os horários, né? Como que funciona lá? Eu sou um visitante, chego ali na Luterana Emanuel, na paróquia de vocês, aí eu vou entrar, o que vai acontecer, assim? Qual é a experiência? Bom, às vezes quando eu inicio a reunião, né, eu sempre desejo boa noite, bom vê-los, bom revê-los. Eu às vezes, né, olhando todo o grupo, né, que a gente sempre costuma fazer uma meia-lua, fazer um círculo, né? Uhum. E daí eu digo, tem algumas caras novas aqui que eu não conheço, mas sejam bem-vindos, né? Aqui a gente trabalha dessa forma, né? A gente começa com louvor, daí hoje nós vamos ter um assunto sobre tal tema, talvez é um convidado de fora, às vezes é um nosso pastor mesmo, um pastor convidado, né, que conduz o estudo, né? E daí, sinta-se à vontade, a gente faz uma mini apresentação de cada um, né? Às vezes já é conhecido de algum local, né? De alguma escola, que é o colega de alguém que trouxe, né? Mas se não, às vezes é a primeira vez, assim, chega... Né, não sabe onde se encaixar, a gente já faz esse acolhimento inicial, né? E daí depois do momento de estudo e tudo mais, a gente tem a parte da confraternização, onde sempre rola aquela comida e tudo mais, né? Aí é o momento da gente talvez sentar, se apresentar melhor, como é que tu veio, tua primeira vez e tal. Ver onde mora. Né? Onde mora e tudo mais, né? Mora aqui perto ou não, né? Aí inclui o jovem novo no grupo do WhatsApp. Exato, e daí já começa todo esse acolhimento, assim, né?
Pelo menos ali na Igara a gente costuma fazer assim. E que dia que acontece essas... Na Igara nós estamos reunidos todos os sábados a partir das 6 horas da tarde. Ali na Avenida Farroupilha, 6195, ali no bairro Igara. É na mesma rua aqui da Ubra, então, né? Isso, só um pouquinho quase mais... na Boqueirão ali, né? Isso. Que legal. Vocês também têm um grupo de jovens ali na Toque de Vida, no Colégio Cristo Redentor, né? Da Inconfidência, né, pastor? Isso. Também é parecida a reunião? É muito parecida. A gente está muito conectado em termos de atividades, assim, em termos de jeito, né? Então também temos todos os sábados às 18 horas um grupo de jovens lá, onde tem também um momento de acolhimento, um momento de troca de experiência, um momento de reflexão, um momento de brincadeiras. Tem também os comes, isso não pode faltar, comes e bebes, né? Isso é legal, importante, né? Para qualquer um. E daí depois todos os jovens são convidados, se quiserem, né, a participar dos cultos contemporâneos que tem lá naquela comunidade, né, que é aquela linguagem mais informal. A gente procura ser conectado, assim, né, trazer essa conectividade com o mundo e a palavra de Deus, com uma música contemporânea, com bateria, guitarra, baixo, condutores, né, e com bastante informalidade, assim. Né? Que é logo depois da reunião, né? Isso. A reunião é às 6 da tarde. A reunião começa às 18, então termina às 19h15 e o culto é às 19h30. Que legal. Então, são duas opções que você pode ter, jovem, de encontrar o seu grupo, a sua tribo, né? Tribo já é da minha época, né? Não se fala mais isso, mas enfim. Não, mas sabe uma coisa, pastor Fukui, a comunidade Toque de Vida, ela é nova, assim, né? Então, os jovens começaram as suas reuniões, acho que no final do ano passado, né? E até então, puxa vida, sempre vinha um que outro, assim, né? E como é importante um grupo, né? Sim. Para os jovens, né? Eu, como pastor, estava assim, conduzindo o culto e via um jovem chegar, o outro chegar, e a primeira coisa que eles faziam ao entrar dava aquela olhadinha assim, cadê a minha galera, sabe? Sim. Então a gente... Jovem chama jovem, né? Jovem chama jovem. Então, eles querem a galera. Hoje, então, com os jovens, eles têm o seu momento, depois vão para o culto e ficam todo mundo juntinho. É muito legal, isso é muito legal. Acho que lá na Igara não é diferente. Qualquer juventude é assim, né? Eles precisam, os jovens gostam de estarem em grupo. Né? E a sua filha, a Isa, é também membro da diretoria do DIGRA, já? Isso, ela é secretária, está junto com a gente aí. Nesses próximos 2 anos aí trabalhando com a gente pelo DIGRA. Que legal, né? A gente deu exemplo, então, do trabalho de 2 congregações com os seus jovens, mas o DIGRA Gelb é maior. Então, na volta do intervalo, a gente vai entrar nesse assunto do distrito, né? Como trabalha o distrito. Mas antes, eu quero que vocês respondam assim, qual é o espaço que o jovem pode ter na igreja? Aí não é só um trabalho do grupo de jovens ou da pastoral da juventude, mas dentro da igreja, do culto, do departamento, o que um jovem pode fazer? Acho que o jovem, hoje em dia, ele entra bastante na área da música. Eu acho que é a primeira coisa que atrai ele um pouco, né? Os jovens, né? Eu entrei na igreja luterana através da música, né? Não sou luterano de berço e foi a primeira coisa que me atraiu. Você foi a música, né? Com aula de música? Eu comecei, né? Eu fazia aula na escola de música da professora Beatriz, né, que hoje está morando lá em Cambará, né, e um dia ela chegou e convidou, né, o grupo ali, né, para ir tocar no culto na Igara, né, ela também era membro na Igara, né, e nós fomos lá e tocamos, né, e nós fomos muito bem acolhidos, porque nós éramos iniciantes, né, então iniciantes têm todo aquele medo de se apresentar em um local diferente que nós não conhecíamos, né, e daí fomos tocar num culto também, o pastor André, né, que era o nosso pastor ali na época e nos acolheu muito bem e desde então a gente entrou ficou lá, né? André Miller, que hoje está no Uruguai, né? Isso, em Montevidéu. André, um abraço aí ao pastor André, Montevidéu, isso, é verdade. E aí, além da música, os jovens na igreja também, certamente tem outros espaços, né? Com certeza, assim, eu acho que tem diversas formas, né? Cada um tem o seu dom, a sua forma, né? De auxiliar no reino de Deus, eu acho que o jovem pode estar inserido em qualquer trabalho dentro, né? Verdade. Sabe, eu responderia essa pergunta da seguinte maneira, assim, o jovem é muito importante para a igreja, muito mesmo. Além de ser o futuro da igreja, assim como as crianças que estão vindo, né? O jovem tem uma característica de
força de vontade, de criatividade, de superação, sabe? E mesmo a gente que está numa... Eu não me considero velho, tá? Mas eu já tô uma experienciazinha, vamos dizer assim, né? Então, eu no convívio com os jovens, puxa vida, essa motivação, essa alegria, essa vontade, essa coisa arada me entusiasma e me motiva, né? No estágio da vida em que eu estou e de também pegar essa vibe e ajudar a servir, né? Então, além, claro, que eles, o acesso à informação, a criatividade que provém daí, a capacitação, a atualização, a informação, isso são coisas assim que uma igreja, né, viva sempre precisa ter, né? Então, nossa, mas os jovens são oxigênio novo, são pessoas importantes, uma faixa etária extremamente importante para a igreja. Legal. E a gente vai para o intervalo e fica o desafio, né? Na volta do intervalo, nós vamos descobrir o que uma juventude distrital, uma pastoral da juventude de várias igrejas faz aqui na região de Canoas e, na verdade, em qualquer lugar do Brasil o trabalho é muito parecido, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, voltamos para falar sobre o jovem e a igreja. Estamos com o pastor Paulo Brum, conselheiro dos jovens aqui da região do Rio Gravataí, e também com o Luiz Machado, que é o presidente do trabalho da Igreja Luterana com os jovens dessa mesma região. E a pergunta que ficou agora para o segundo bloco é: o que é o DIGRA-GELB, né? Que trabalhos e atividades são desenvolvidos? Bom, o DIGRA é o distrito, né, do Vale do Rio Gravataí, que abrange Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, uma parte de Porto Alegre, 2 congregações de Porto Alegre, né, e também Nova Santa Rita. Né, e os trabalhos que são feitos, né, nós sempre temos o primeiro momento do ano, que é o momento de abertura, né, que ocorreu no início de abril, onde são acolhidos todas as uniões juvenis, todos os jovens, né, e também é feito um momento de competições, né, a primeira competição, né, que são os jogos de mesa, que são ping-pong, fla-flu e knips. Né, Knips é um jogo luterano, né, e também tem todo esse momento de integração, né, neste primeiro momento nós realizamos numa congregação de Porto Alegre, né, que foi um momento muito gostoso, muito proveitoso, né, que nós tivemos lá durante todo o dia. Né, nós também temos os encontros esportivos, né, tanto de vôlei como de futsal, e os encontros culturais também, né, que é o encontro teatral e o encontro musical. Né, e além desses encontros, neste ano, né, a nossa gestão lançou a proposta e que já vai para a nossa segunda edição, que é o Junta Tudo. Né, o Junta Tudo são momentos onde uniões juvenis na mesma localidade, né, no caso Canoas e os bairros, né, Matias Velho, o Igara, né, os bairros próximos, né, Marechal Rondon, no caso da Toque de Vida, os bairros próximos se encontram, né, para ter um momento, né, de integração, de estudo. Né. Nosso primeiro momento foi ali na Igara mesmo, onde contaram 5 uniões juvenis. E agora o nosso próximo momento vai ser no dia 12 de maio, na comunidade Toque de Vida lá, onde nós vamos preparar uma gincana no primeiro momento e depois vamos estar participando do culto deles lá. Aí juntam 60 jovens. O primeiro assim. Teve 62 jovens juntos, reunidos. Assim. É uma galera legal, divertida, animada, bem show. E aí fazem tipo aquela reunião que você falou com um número maior. Isso, daí a gente chance sempre... do pessoal se conhecer também. Né? E também conhecer as outras uniões, né? Porque às vezes no momento de distrito são muitos jovens, né? Às vezes a gente não consegue trabalhar com todo mundo, né? Dar aquela devida atenção. Então esses pequenos, reduzidos grupos, né? Porque também tem uma quantidade grande, a gente consegue conhecer um pouquinho melhor, né? Sim. Cada união juvenil. Então tem trabalhos esportivos, culturais, artísticos, né? E isso da confraternização, da comunhão também. Mas eu sei que os jovens também fazem evangelismo, né? Eles vêm aqui na Ubra, no dia do vestibular, eu já vi isso acontecer, né? Aqui no DIGRA, né? Os jovens vêm e distribuem folhetos. Eu sei que o Luiz está com vontade de falar, mas só deixa eu ajudar numa situação. Todas essas atividades são pautadas basicamente por 3 grandes ganchos. A primeira é de unificar e fortalecer a juventude local. A segunda é de fazer com que essa juventude local interaja com as demais juventudes do distrito e também da GELG, que é a região gaúcha, e a GELB, que é a juventude
Juventude Nacional, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, né? E também um terceiro aspecto é de estimular essas juventudes a uma ação voltada mais para o mundo, né? Então aí vem esses exemplos de evangelismo, de assistência social, né? A diretoria estimula as juventudes a fazer um projeto social, cada união juvenil, para pensar além da sua juventude, pensar além da sua comunidade local, né? Muito, muito legal o trabalho da juventude. Bacana mesmo, então, né? E assim, você tem, por exemplo, o Congresso Distrital, né? Qual é a média de jovens que participam? O último congresso que nós tivemos em novembro do ano passado teve estimativa de 80 a 100 jovens. Mais ou menos, então, para esse ano é a previsão também. O ano passado nós não estávamos como diretoria, mas sim participando de todas as atividades, né? Tinham de 6 a 8 uniões juvenis participando, né? Neste ano nós já estamos com um número um pouquinho maior, de 12 uniões juvenis. E é um fim de semana, assim, né? Isso, é um fim de semana. Começa sempre no sábado pela manhã e termina no domingo, no finalzinho da tarde. E aí nesse congresso tem palestras, estudos, né? Isso, tem um momento de estudo, né? Tem um momento de devoção, também a gente faz momentos de gincana, o pessoal se interagir mais, né? Também às vezes à noite fazemos um momento mais light, talvez um luau, dependendo de onde for o congresso, né? Não é só estudar a Bíblia, então. Não, temos um momento. Que legal. Outra pergunta que eu tenho, onde que esses jovens podem encontrar um grupo de jovens que você está descrevendo, né? Por exemplo, a gente está aqui na região de Canoas, eu sei que é muito grande, mas tem algum endereço na internet que a pessoa clica lá e encontrar um grupo de jovens próximo de mim? A GELB disponibiliza bastante, né? No site da GELB tem, que é a Juventude Gaúcha, né? Tem um local lá no site deles que tem Encontre o seu jovem, né? Encontre o seu grupo de jovem, né? E daí lá tem um mapa onde, vamos dizer, hoje, eu estou no final de semana no Rio Grande do Sul, daí lá tem onde pode encontrar uma juventude, né? Isso, eu moro lá na Matias Velho, vai estar lá o daí endereço, tem lá, né, Rio Grande do Sul, daí vamos dizer mais a área de Canoas, tem Matias Velho, aonde tem, qual horários que se reúne. Que legal. Se você está interessado, eu acho que deve estar, né? www.gelg.org.br. Lá você vai ver no canto direito uma janela escrito Encontre o grupo de jovens perto de você, e você digita lá o seu endereço, o aplicativo, o site vai indicar para você vários endereços e horários com grupos de jovens, né? Se você é pai e mãe, está pensando em levar seu filho, né? Pode também um pai e uma mãe. Com certeza. Quero conhecer a igreja, quero conhecer o trabalho dos jovens, estou pensando para o meu filho, né? Sem dúvida. Vou levar lá meu filho. Qual a faixa etária, assim, mais ou menos, que No distrito, nós estamos trabalhando com 3 faixas etárias, né? Nós estamos trabalhando na faixa de 14 a 16, de 17 a 19 e de 20 a 25, assim, nós estamos nesses 3 balanços, assim, de faixa etária, né? Mas são 3 grupos diferentes ou... Não, todo mundo tá reunido no mesmo grupo, assim, né? Que legal. Então é bem eclético. Bem eclético. Ou seja, o jovem... O novo pode aprender várias coisas com o jovem mais velho, né? Sim, e essa de universidade. Exatamente, eu ia dizer que se funde um pouco com os universitários, né? Então tem muitos universitários, aí tem dicas que o pessoal diz, você tá querendo vestibular, passei por isso, Até isso tem, né? Que é bacana, né? Não, é verdade, o jovem precisa disso, né? E aí, um jovem muito diferente, digamos, do padrão que a gente imagina assim, estereótipo de igreja, né? Eu sei lá, sou tatuado, tenho piercing, sou careca, rapei cabelo. Ele pode ir lá ou não? Tem que talvez fazer uma regeneração corporal e tirar tatuagem. Ele é bem acolhido ou não temos regras assim na igreja? Bem capaz, venha que você vai ser muito bem acolhido, né? Vai ser muito bem acolhido, né? Eu sei que em alguns setores da sociedade o pessoal entende isso como preconceito ou algo assim, né? Mas Deus não olha a cara, não olha a aparência, Deus olha o coração, né? E as nossas juventudes são pautadas, né, pela palavra, né? A juventude cristã. Então, o mais importante para todos nós é o amor, o acolhimento da pessoa, do coração da pessoa, não a aparência da pessoa, né?
Que legal. Inclusive uma pessoa assim poderá até interagir culturalmente com a gente, né? Talvez vai trazer alguma situação que a gente não conheça, né? Pois é. A gente sempre está aí para aprender, para ver o que isso significa, o que a pessoa entende. E é um momento sempre de aprendizado, né? Que legal, que legal. Pastor Paulo Brum, por que Jesus é tão importante para um jovem? Por que existe um trabalho da igreja com os jovens? O que o jovem precisa de Jesus? Bom, em primeiro lugar, Jesus é o centro, né? O pastor Fukui é o centro de tudo. O centro da Bíblia, o centro da fé e o centro da salvação, né? Então, quem tem a fé em Cristo tem o maior presente que existe, que é a salvação de graça, né? Por amor a nós. E quando a gente tem consciência disso, parece que brota alguma coisa de dentro da gente, de compartilhar essa coisa legal com todo mundo. E o jovem, especialmente, na minha visão, é um período da nossa vida, se ninguém passou, vai passar, né? Vai chegar nesse ponto onde é um período de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, né? De muitas tensões, dele para com ele mesmo, dele para com a sociedade, enfim, dele para com situações polêmicas. Então, ao entrar em contato com essa palavra salvífica, né? Acho que o jovem tem muitas dessas respostas. E se não tem as respostas por completo, tem uma boa base para, num futuro próximo, lembrar de alguns princípios, alguns valores para decidir bem, né? Para todos nós, quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente tem a segurança de viver bem, né? Fazendo boas escolhas, norteados pela palavra, e também de morrer bem, porque a gente tem a certeza que vai estar no céu. Então, a centralidade de Jesus para todos nós, inclusive para o jovem, é fundamental, né? É assim que a gente compreende e assim que nós todos, da juventude evangélica luterana do Brasil e do Digra Gelb, nós estamos com vontade de compartilhar aí com todos os jovens e pessoas, né? Numa das entrevistas na revista Ultimato, um artigo da revista, diz que os jovens se queixam da falta de espaço para dúvidas dentro da igreja cristã. No caso aqui do Digra Gelb e das juventudes ali na Toque de Vida, na Emanuel da Igara, há espaço para o jovem manifestar sua dúvida? Com certeza, eu acho que o jovem, né, tá livre aí para tirar todas as dúvidas que tem, né? Acho que tem que ter esse momento aberto, né, do jovem poder falar e poder questionar algumas coisas, né? Porque às vezes sai com dúvidas mesmo, né? Tem, às vezes entra naquele lugar que é assim e tem que ser assim e ninguém questiona, né? Mas nas nossas uniões juvenis e a nível distrital, todo mundo é aberto, né, esse momento de questionamento. Ah, que legal. E a dúvida faz parte do ser humano, né? O ser humano dotado de inteligência, todos nós somos, né? Uma inteligência dada por Deus. Então, faz parte da inteligência questionar as coisas, né? E esses dias, alguns jovens lá estavam assim, se a gente pergunta demais, será que a gente tem fé? Mas claro que tem, né? É a conclusão lógica. Por quê? Porque a palavra, ela instiga a gente a perguntar e a questionar certas situações, comparando uma vida cristã com a vida secular. E isso traz questionamentos, é muito normal, né? Para mim, eu entendo que quem tem dúvidas significa saúde espiritual, né? Então, nossa, é normal e pode vir, pode perguntar, pode interagir. Não somente o pastor vai tentar responder, mas os demais jovens, as demais pessoas das comunidades, né? Todos são dotados, assim, de inteligência para poder interagir, né? Claro. Vai ter aquele carimbo de herege, assim, vai ser acolhido, então. Com certeza. Que ótimo. E aí eu queria que vocês terminassem, né, dando a saudação final e deixando um conselho para os pais e para os jovens, né, que estão nos assistindo. Por favor. E eu, de antemão, agradeço a presença de vocês. Obrigado. Desejo a bênção de Deus para você. Luiz, você também é estudante aqui de jornalismo, né? Na Ubra Canoas. Qualquer coisa, estamos aí. Concilia estágio aqui na Ubra
estudos e trabalho na igreja na Emanuel, ali na Igara, mas também no distrito, né? Isso. Não é pouca coisa, não? E o pastor Paulo Brum também, capelão aqui da Ubra Canoas, pai de família, pastor no Toque de Vida e também conselheiro de Igragelb, né? Muito obrigado por terem vindo aqui. Prazerzão, obrigado pela pela oportunidade, né? Tu quer começar? Posso começar. Digo aos pais, né, e aos jovens, né, que estejam neste lindo trabalho, né, que é feito com os jovens na igreja, né, é um momento muito rico de se estar presente, né, particularmente eu gosto muito desse trabalho e gosto muito de estar reunidos com jovens todos os sábados e tenham essa oportunidade porque não é um momento careta, é um momento muito legal de integração, de comunhão. Né? E essa é a dica que eu deixo, assim. E aos pais, incentivem os seus filhos, né? Que é um momento muito bom de se ter, né? E estar presente. Bom, eu diria assim, conselho para os pais. Tentem estar ao lado dos seus filhos, né? Uma das coisas, esses dias eu vi uma paródia, né? Sempre quando um pai quer tentar mandar, nunca vai dar certo. Principalmente com um adolescente jovem, nunca vai dar certo, né? Até, vai fazer isso, ele. Aí que não vai mesmo, né? Acho que é a questão assim de estar junto, de estar conversando, de estar caminhando junto, né? Eu acho que os jovens e os adolescentes, eles querem isso e precisam disso, né? Se não tem isso, de alguma forma eles vão chamar a tua atenção para isso. Então é importante caminhar junto, incentivar e ajudar eles a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, né? E com certeza um dos objetivos é estar num grupo saudável, um grupo alegre e um grupo com um sentido, né? Que é uma juventude. Então seria o meu conselho para os pais e para as igrejas, né? Como tu sugeriu que a gente desse um conselho para as igrejas, continuem valorizando os seus jovens. Invistam no trabalho dos jovens, né? Muito bem. Nós agradecemos a sua presença, querido amigo e querida amiga do programa Toque de Vida de domingo e pedimos a sua contribuição, sugestão ou crítica. Você pode enviar um e-mail para pastoral@ubra.br e também mandar uma mensagem pelo WhatsApp, códigos de área 51 99637 7447. Nós vamos ler a sua consideração com muito carinho. Mande a sua sugestão de pauta, de entrevista, de assunto também. Depois do intervalo, nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Nós do programa Toque de Vida gostaríamos de saudar os 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil em nosso espaço, passando para vocês um clipe muito bonito de mensagem de paz e reflexão, comemorando também o 2º ano da Bíblia no Brasil.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. No programa de hoje, vamos refletir sobre o texto de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, falando especialmente sobre a bênção que é pertencer à família de Deus. Fique com a gente. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Em nosso encontro de hoje, vamos ler o Salmo 130. Este texto é um contundente testemunho de confiança no Senhor. O testemunho é dado por aquele que, mesmo sendo pecador, sabe que pode confiar que Deus ouve seu pedido de socorro e acode os que nele confiam. Leia comigo Salmo 130, lembrando que fazemos uso da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Damos glória ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao Deus que é fiel, que cumpre as suas promessas ontem, hoje e sempre. Amém. Salvador.
Hoje convido você a refletirmos sobre o texto bíblico de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Este trecho do Evangelho de Marcos está localizado logo após o registro da escolha dos 12 discípulos e traz algumas reflexões importantes para a nossa caminhada de fé, as quais vamos ressaltar em nossa reflexão de hoje. Convido a você para ter a sua Bíblia aberta à medida que lemos o texto. Sempre que necessário, vamos dar uma paradinha e tecer alguns comentários. Neste programa, utilizamos a versão da Bíblia em português, conhecida como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Acompanhe comigo. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Percebam que neste momento já era grande a fama de Jesus. As pessoas estavam sedentas pelos seus milagres e pelos ensinamentos dele. E a multidão que o buscava era tão grande que ele não conseguia nem mesmo fazer suas refeições. Apesar de não termos certeza disto, a casa a qual o texto bíblico se refere provavelmente não era a casa de Jesus, mas a casa de Pedro e André. Continuamos a leitura a partir do versículo 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Nesses versículos, temos alguns fatos interessantes. Primeiro, há uma referência aos parentes de Jesus. Com certeza, irmãos dele estavam entre esses parentes que, provavelmente, vieram de Cafarnaum, uma cidade a uns 50 quilômetros dali. Não sabemos ao certo porque as pessoas estavam pensando que Jesus estava louco. No entanto, sabemos que Jesus era o primogênito, o filho mais velho, e na cultura judaica isto gerava responsabilidades que, se não assumidas por Jesus, recairiam sobre os seus irmãos. Junto a isso, temos a manifestação dos adversários de Jesus, os quais, não podendo negar a realidade dos milagres de Jesus, do fato que ele expulsava demônios, tentavam desqualificar esses milagres, afirmando que Jesus fazia o que fazia através do poder de Satanás. Diante disto, Jesus, como um bom mestre, um bom professor, começa a ensinar. E faz isso através de parábolas, de comparações, as quais têm o potencial de auxiliar a capacidade de compreensão de seus ouvintes. Continuamos com o versículo 23. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. A pergunta de Jesus: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? É uma pergunta retórica. Ou seja, Jesus não está esperando uma resposta, mas quer estimular a reflexão. É tolice afirmar que Jesus vence demônios através do poder dado por demônios. Satanás é mau, mas não é burro. Um reino dividido, onde os grupos lutam entre si, leva o reino à ruína. E com certeza Satanás não quer ser derrotado. Ele quer ampliar o seu domínio e faz isso ao afastar as pessoas de Cristo. Isto mesmo. Tem muita gente que pensa que o principal objetivo de Satanás é nos fazer pecar. Mas este não é o seu principal objetivo. Isto porque todos pecamos diariamente. O pecado está dentro de nós. Quando estamos em Cristo, no entanto, podemos ter certeza do seu perdão. O que Satanás faz, no entanto, é usar o nosso pecado para nos afastar de Cristo, pois longe de Cristo, também estamos longe do perdão que nos salva. Jesus veio a este mundo para derrotar nossos grandes inimigos. Um deles é o pecado e o outro é Satanás. Sobre isso nos falam os próximos versículos. Continuamos lendo a partir do versículo 27.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Jesus é aquele homem forte que entra no domínio de Satanás e tira as pessoas de lá, libertando essas pessoas de seu controle. Somente ele, Jesus, sendo o verdadeiro Deus, pode fazer isto. Jesus liberta as pessoas do domínio de Satanás, trazendo-as para o seu reino, para junto de si. O reino de Jesus é um reino de graça, onde Deus nos recebe em nossa imperfeição e nos renova a cada dia com o seu perdão. Nossa entrada para este reino da graça ocorre através da fé que confia e se agarra nas promessas de Jesus, alimentando-se de sua mensagem de amor e esperança. Esta fé em si mesma é um dom, uma dádiva, um presente de Deus Espírito Santo para nós. É através desta fé que recebemos as bênçãos que Jesus quer derramar sobre nossas vidas. É por isso que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, resistindo ao presente que ele quer nos dar, não tem seu pecado perdoado. Resistir ao Espírito é não receber o dom da fé. Resistir ao Espírito é descrença, e a descrença nos deixa de fora do reino da graça, de fora do reino do perdão. Continuemos a leitura do trecho, agora a partir do versículo 31. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois de Jesus ter respondido à acusação de seus inimigos, o texto volta a nossa atenção para a família de Jesus. É muito importante termos clareza que Jesus não está aqui desvalorizando a família. Textos como o de Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos mostram que Jesus valorizava os seus laços familiares de sangue, sendo obediente aos seus pais. Do alto da cruz, Jesus demonstra seu amor e cuidado por Maria ao colocar João como cuidador dela. Ser membro de uma família é ter um chamado de Deus para servir em amor. Seja como filho, pai, mãe, esposo ou esposa, cada um destes papéis é dado a nós por Deus para que possamos viver em amor, servindo uns aos outros conforme nossos papéis na família e conforme os dons que recebemos. O que Jesus faz aqui é apontar para aquilo que é mais importante do que tudo, aquilo que é central em nossas vidas, a nossa relação com Deus, a qual tem como consequência o pertencimento à família de todos os que creem, a família da fé. Deus quer que sejamos fiéis a ambos os relacionamentos, ao relacionamento com a família de sangue e ao relacionamento com a família da fé, mas sempre mantendo a perspectiva de que o relacionamento com a família da fé é eterno, porque Deus se colocou em último lugar na pessoa de Jesus, o qual foi humilde até a morte. Deus permanece em primeiro lugar em nossas vidas. Assim, nós agradecemos a Deus por nossas famílias, mas agradecemos especialmente por pertencermos à família da fé, por sermos recebidos como filhos do Pai Celeste, o que nos garante a herança de todas as bênçãos divinas. Que assim seja. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia.
Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix, Porto Alegre 107.1. Lá temos um Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 horas da manhã e também por volta das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail no nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima, tchau, tchau.